ouve muitos pais falando por aí, o mundo está difícil, é difícil educar os filhos, mas se eu der um bom exemplo, eu vou dar um bom exemplo, aí meu filho vai ver o exemplo de casa, ele vai ser um cara firme, ele vai ser calmo, ele vai ter um emocional forte, estou preparando meu filho para bater de frente com os problemas do mundo, e aí a gente começa a educar e a gente vê que nós somos limitados e que às vezes a gente perde a cabeça, perde a calma, perde a firmeza na educação dos filhos. E o que a gente está gerando para o nosso filho quando a gente faz isso? A gente está reagindo quase como se a gente fosse a criança junto. E o que a gente está ensinando para os nossos filhos assim? A gente está tirando deles um exemplo de afetividade madura, de temperança, né? De referência afetiva. A gente está retirando isso dos nossos filhos. Então, é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo hoje, sobre qual é o impacto que isso gera na criança e como que eu posso te ajudar a entender melhor o que você está fazendo para que você não faça mais, para que você possa respirar fundo, pensar duas vezes e falar, puxa, é verdade, eu sou o adulto da relação. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente perde a cabeça quando os filhos insistem, batem o pé, quando eles choram, dão um chilique, fazem uma pirraça, a gente já fica, puxa, coitadinho, ou então perde a paciência, perde a firmeza, perde a calma. Então, justamente naquela hora em que a criança, vamos falar em outros termos, né? A criança que chora, que insiste, que bate o pé, que faz pirraça, que a criança está num estado de tensão, não está se comunicando com o mundo exterior, ela está numa atitude às vezes repetitiva, né? Num estado de tensão, está gritando, está fazendo uma pirraça. Ela não está se comunicando com o mundo bem. E o que a gente faz? Muitas vezes, a gente reage igualzinho uma criança. Então a gente vai lá, a criança fala, você responde. Eu quero tal coisa, não pode. Mas eu quero, mas não pode. Mas não sei o que, mas não sei o que. E fica pá, pá, pá. Um ping-pong que não tira a criança daquele estado de tensão destemperado, daquela ação destemperada dela e vai mantendo ela nesse ciclo de destempero. O que a gente está ensinando sobre afetividade para a criança assim? Nada. Ou quando a criança fica pedindo, né, às vezes nem é um estado de tensão, mas fica naquela argumentação. Eu quero, mas você não pode. Mas não sei o quê, mas não sei o que lá. Nem é um estado de tensão, mas é um estado de destempero também, e a gente entra na onda e fica. Mas você não pode por causa disso. Mas eu quero por causa daquilo. A gente entra nesse jogo infantil. Outra coisa, a criança faz uma baita numa pirraça, ela está naquele estado de tensão, em vez dela encontrar uma firmeza em você, não, filha, realmente é isso aqui, você não pode, sei lá, comer doce na hora do almoço, agora é a hora de comer comida. Em vez dela encontrar uma firmeza em você, uma regra, uma ordem das coisas, o que ela encontra? Uma pessoa que despenca. Tá bom, filha, pode comer bolo, né? Então come um bolo de chocolate na hora do almoço, né? Detona o seu intestino aí. Ou também, igualmente ruim, explode com a criança. Porque a criança gritou, você vai lá e grita também. Então, o que a gente vê, assim, se a gente pudesse parar e olhar a cena de fora, o que a gente veria? Duas crianças, é mais ou menos isso que a gente veria. Então, quando a gente tem esse tipo de reação, a gente precisa entender, dar um passo para trás na situação e enxergar a situação como ela é. Nós estamos descendo ao nível da criança. A criança, é natural que ela faça besteira, porque criança ela é. Nós não somos. Então, quando a criança faz uma bobagem, entra num estado de tensão, de destempero, de nervosismo, é preciso que alguém intervenha e retire essa pobrezinha desse estado de tensão, de nervosismo, de destempero, que ensine para ela, seja referência afetiva para ela. Então, isto aqui é destempero? Então, filha, isso aqui é tempero, isso aqui é temperança. Isso aqui é nervosismo? Então isso aqui é firmeza, é calma. Isso aqui é gritaria? Então isso aqui é silêncio. E é isso aqui mesmo, é uma regra. Então é preciso que alguém tire a pobrezinha desse estado de tensão e coloque ela num mundo ordenado. Quando a gente entra na da criança, o que a gente está fazendo também? Não está só agindo como criança. A gente está levando o mais caos para a criança. Então a criança está caótica, está nervosa, não está se comunicando, ela está gritando ou está fora de si, está destemperada. O que você faz? Você leva mais caos para ela. Então, qual é a referência de ordem para a criança? Eu e você, como adultos, nós precisamos ser a referência, o porto seguro afetivo da criança. Precisamos ser um princípio que ordena o universo infantil, não mais um fator de caos na cabeça da criança. Então, a gente tem que vir organizar o mundinho dela, que é totalmente caótico, que tem bombom no almoço, que
não quer ir na casa da avó, quer ir no parque, vai, muda tudo toda hora, não tem regra. A gente precisa ser um princípio de ordem na vida da criança, trazer isso para a criança, que é isso que ela precisa. A criança, ela precisa de nada mais, nada menos do que um adulto na vida dela, né? Ordem para o caos, então para a pirraça, firmeza, para a gritaria, alguém que acalme, certo? Não é assim, não é para você gritar assim, né? A gente ouve muitas vezes os pais falando, essa criança faz uma pirraça e grita, que não é um resmungo, mas uma pirraça, um escândalo. Deixa ela lá até ela se acalmar. Pelo amor de Deus, você vai deixar um ser humano num estado de tensão e nervosismo por 20, 30, 40 minutos? Você vai lá e acalma ela, fala, olha, chega, você não pode gritar assim, isso te faz mal. Você agora vai chorar normal. Então, assim, chore, mas chore num estado de tensão, que você não fique, assim, o cortisol nas alturas, né? Não fique se prejudicando emocionalmente. Seja uma regra, né, para a criança, seja uma ordem, seja um princípio ordenador, né? Então, quando a gente vê a criança, assim, se esgoelando ou muito insistente, a gente tem que respirar fundo, pensar por 2 segundos, se colocar fora da situação e olhar. Eu sou o adulto da relação. Então, eu preciso ser o adulto da relação. Esta criança precisa do quê? Eu sei que eu estou irritada, eu estou cansada, eu não dormi, eu trabalhei, eu fiz hora extra, não sei o que, não sei das coisas. Porém, eu ainda sou adulto. Essa criança ainda precisa de mim como referência afetiva. Se a gente não dá isso para a criança, o que a gente está gerando para ela? Primeiro que assim, a vida dela é um caos, né? Então, se a criança ela não tem ordem, ela não sabe cumprir regra, ela não sabe se frustrar. Convenhamos, né? Aprender a se frustrar, deixando de comer um bolo para comer um peixe frito empanado com um molho, com 500 legumes bem cozidos, é um sacrifício muito mais fácil do que aprender a se frustrar com 30 anos de idade no mercado de trabalho, com 20 anos de idade tomando um pé na bunda do namoro, né, do namorado pela primeira vez. Então é muito melhor aprender frustração com o gesto amoroso dos pais, com o acolhimento dos pais dentro de casa. Esse é o momento certo para aprender a se frustrar, né? Quando a criança consegue aprender em doses homeopáticas, não em pancadas, né? Então essa é a hora certa. Então a gente tem que ensinar essas coisas para a criança. Se a gente não ensina, a gente está ensinando o que para a criança? Você deixa que a criança fique 40 minutos gritando, porque ela vai se acalmar sozinha. Você está ensinando o quê? Nada. Você não está ensinando a criança a não ser destemperada, a se acalmar. Você está ensinando a criança a se manter nervosa por meia hora, e que isso vai estar tudo bem, então que se ela ficar gritando sempre está tudo bem, que uma hora ela vai se acalmar. Não, não é assim. Você está gerando um estado de tensão na criança. Você precisa ser um princípio ordenador do universo infantil, do caos da cabecinha dela, né? Não ser alguém que passa reto. Então tem que ensinar tudo isso. Se ninguém der para essa criança a medida do que é destemperado, do que é aceitável e o que não é, ela não vai aprender. Ela precisa de uma referência, ela precisa de um norte. Esse norte tem que ser você. É você que tem que dizer para a criança, você não vai gritar. Você está triste? Você chora. Agora ficar gritando, se esgoelando, não. Você não vai se debater, você vai se machucar. Pare. Não é para você se debater. Você está frustrado? Pode chorar, mas não vai se debater, não vai quebrar coisa. Quem tem que dar essa regra e mostrar para a criança, olha, isso aqui é um comportamento aceitável. Isso aqui não é aceitável no sentido de que eu aceito, eu consigo tolerar. Não, não sou eu. É ela no mundo. Não é aceitável uma pessoa quebrando coisas, dando grito, chutando coisas. Não é aceitável. Alguém precisa dizer isso para ela, né? Então, se a gente não consegue manter a calma e mostrar esse exemplo para a criança e trazê-la para um mundo organizado, um mundo ordenado, a gente está deixando a criança destemperada. E pior ainda, se a gente dá esse exemplo, né? Então a criança grita, você vai lá e grita, a criança chuta, você vai lá e chuta, a criança bate a porta, você vai lá e bate a porta mais forte. Você está dando um exemplo para ela de que isso é uma dinâmica normal, né? Você está nivelando as relações dela com as pessoas dessa forma. Então é assim que ela vai enxergar uma relação normal, porque a primeira referência afetiva da criança é a família, né? Então é assim que ela vai enxergar, isso é normal ser tratado assim, então, você grita com a criança, você destrata a criança, é normal a pessoa se ofender, é normal a pessoa explodir, ou é normal todo mundo ceder aos meus desejos, é normal que todas as regras mudem porque eu estou afim, que as comidas mudem porque eu decidi outra coisa. Então a gente não está dando referência de tempero, de temperança para a criança, a gente está dando destempero, está deixando a criança num estado de tensão e de caos. Então era isso que eu queria falar com você hoje,
para que você, antes de intervir ou antes de explodir, que você pare e pense por 2 segundos. Ana Paula tem razão. Eu sou o adulto da relação. Então, vou respirar fundo, tô cansado, tô com sono, tô, sei lá, exausto, serei o adulto da relação. Meu filho precisa disso. Ele precisa desse exemplo, ele precisa dessa referência, ele precisa dessa firmeza, dessa calma, certo? Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e procure os outros vídeos sobre educação, maternidade, família que tem aqui, que certamente vão te ajudar muito. Obrigada pela companhia, até a próxima.